Olá, meus amigos e meus irmãos de fé. Nossa pergunta de hoje, que é a 87, ela fala sobre o batismo de Jesus. Ela quer saber o quê? Por que se deixou Jesus batizar por João se ele não tinha pecado? Nós devemos saber, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que o batismo, ele é para a purificação dos pecados. Do pecado original e dos pecados pessoais que são cometidos antes do batismo. No caso de crianças, é só o pecado original, porque uma criança não tem pecado pessoal, a não ser que ela seja batizada quando adulta, como é o caso de Jesus Cristo. E aí, Jesus Cristo precisava se batizar? Ele tinha o pecado original? Não. Tinha pecados pessoais? Não. É a doutrina da igreja, que Jesus assumiu toda a natureza humana, exceto menos o pecado. Então, aí, qual a necessidade, qual é a utilidade desse batismo? Um teatro, um faz de conta ali para que as pessoas não se escandalizassem. Qual é o motivo? Né? Qual é o real motivo deste batismo? O que o catecismo nos diz? Ele diz que batizar significa imergir, mergulhar, né, propriamente. No seu batismo, Jesus imergiu simbolicamente na história do pecado de toda a humanidade. Para nos redimir dos nossos pecados, ele seria um dia totalmente imerso na morte. Porém, através do poder de seu Pai, seria novamente despertado para a vida, trazido de volta para a vida. Vinham pecadores, soldados, prostitutas, publicanos, até João, o profeta do batismo, né? Chamado de João Batista, que nós celebramos a sua memória do seu nascimento, né? No dia 24 e 23 de junho, né? As festas juninas são, que nós chamamos as festas de São João, né? Os folguedos de São João, a fogueira de São João. É para esse João aqui que nós estamos falando, que algumas pessoas confundem o João do Evangelho, o João que escreveu o Evangelho, com o João apóstolo, e confundem também com o João Batista. Enfim, esse aqui é João Batista, primo de Jesus, filho de Santa Isabel. Enfim, então este João Batista, a ele vinham muitas classes de pecadores. Pecadores públicos, como os soldados, os publicanos, as prostitutas. Então, e por que procuravam o batismo da conversão para o perdão dos pecados? Jesus não precisava propriamente deste batismo, porque ele não tinha pecado. Por duas razões, Jesus se submeteu a este batismo. Vamos à primeira. Ele toma sobre si os nossos pecados e compreende o seu batismo como uma interpretação antecipada do seu sofrimento e da sua ressurreição. Compreenderam o que o catecismo está querendo dizer? Jesus toma sobre si os nossos pecados, porque ele não tem pecado, então ele assume, toma como uma carga, como um fardo, os nossos pecados, e aceita este batismo como uma cooperação com o gênero humano. Ele está colaborando com o ser humano decaído, com o ser humano pecador, para que estes pecados que estão sobre os ombros de Jesus possam receber a redenção. De forma antecipada, retroativa, Jesus já padece ali, antecipa o seu sofrimento e a sua ressurreição. Ele toma sobre si os nossos pecados e compreende o seu batismo como uma interpretação antecipada do seu sofrimento e da sua ressurreição. Foi o que o catecismo disse. Também, como é o segundo aspecto, né? Segundo motivo, segunda razão, como expressão da sua disponibilidade de morrer por nós, abre-se o céu,
Tu és o meu filho amado, diz a voz que vem daquela nuvem, né, no dia do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o segundo motivo, para expressar a disponibilidade de nosso Senhor Jesus Cristo para sofrer esta paixão. Então, ali no batismo, nós poderíamos dizer, inclusive, que já temos o primeiro anúncio escrito da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de que o primeiro anúncio da paixão se dá em um determinado momento histórico, aqui está de forma escrita, como se o evangelista já quisesse colocar antes fatos que ele já sabe que vai contar depois, mas ele já antecipa esta apresentação do fato de forma poética. E por isso Jesus entra nas águas, santifica estas águas e faz com que este rito seja sinal eficaz da purificação dos nossos pecados, os de ontem, os de hoje, e para a humanidade, os do futuro. Jesus perdoa a todos os pecados pelo sacramento do batismo e pelo sacramento da confissão. Está aí o canal de graças para nós. Precisamos que nós nos aproximemos deste canal de graça. Jesus ligou este canal de graça às mãos dos sacerdotes. Por mais pecadores que sejam os sacerdotes, nós não devemos perder a nossa fé no sacramento por causa das atitudes ou dos comportamentos ou dos pecados dos sacerdotes. Porque eles, apesar de pecadores, eles transmitem a graça que não necessita da santidade do ministro para chegar até nós. É Jesus Cristo, o 3 vezes santo Filho de Deus, que garante a eficácia dos seus sacramentos. É Ele que garante que chega até nós a graça que nós necessitamos. Se nós fôssemos depender dos seres humanos, nós estaríamos um pouco enrolados, né? Mas não dependemos. O sacramento, ele é independente do seu ministro. Ele só precisa do seu ministro, seja do padre, do bispo, do diácono, seja lá quem for que esteja realizando o sacramento. Ele precisa do canal humano para a graça passar. Mas o canal, né, este meio pelo qual a graça chega até nós, pode até estar sujo, pode até estar rachado, só não pode estar quebrado, né, destruído, né? Mas se o sacerdote realiza aquilo que a igreja pede, a graça passa e chega até nós, independente da sua vida. Então, meus irmãos de fé, essa foi a nossa pergunta de hoje. No nosso próximo vídeo, nós vamos refletir sobre o Evangelho do domingo. Até mais.